É um prazer enorme poder falar sobre a saúde mental, espalhar essa mensagem e levar a informação que é o que nos falta hoje, né? Com certeza. Vitor, conta pra gente o que seria a síndrome do pânico e como ela se manifesta. Porque temos aí a depressão, temos a ansiedade. Como a gente pode ver, quais são as diferenças da síndrome do pânico? Sim, a síndrome do pânico, ela é um tipo de transtorno de ansiedade. Né? Então, existem outros transtornos de ansiedade. Então, só para ficar claro, por exemplo, as fobias são um tipo de transtorno de ansiedade. Então, por exemplo, a fobia social, estresse pós-traumático, são tipos de transtorno de ansiedade. A síndrome do pânico é um deles. Né? Então, existe uma diferença entre você ter uma crise de pânico e a síndrome do pânico. O que acontece quando uma pessoa está em crise? Então, ela vai sentir náusea, ela vai sentir que ela está sufocada, ela vai ter principalmente a sensação de que ela vai morrer. É como se aquilo fosse acabar. Ela vai ter uma sudorese, que é um suor excessivo. É como se fosse ali aquela sensação de que realmente tudo vai acabar. Isso se manifesta no sentido físico para nós, principalmente. Então, assim, essa é a crise de ansiedade. A crise de pânico, perdão. Se você tem essa crise de pânico, por exemplo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, durante um longo período, provavelmente você tem a síndrome do pânico. Então tem a diferença entre a pessoa estar em crise e ela ter a síndrome para ser diagnosticada e, enfim, ter todo ali um tratamento. Mas principalmente são esses sintomas físicos que vão determinar a pessoa estar em crise ali. Uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores é a abordagem de quem está ali do lado, de quem está passando por uma crise ou quem tem várias e várias crises. Como reagir? Porque às vezes a pessoa fala, para com isso, frescura, ou é frescura, para com essa frescura. Isso só piora, né, os sintomas. Sem dúvida, só piora, né? Eu acredito que uma mensagem muito importante pra gente passar é o do não julgamento. Não julgue uma pessoa que está num estado de crise. Não julgue essa mania que nós temos, né, de inferiorizar e eu achar o que é melhor para você que está em crise. Né? Então, principalmente, se você está do lado de uma pessoa que está nesse momento de uma crise de pânico, é muito importante você perguntar como eu posso te ajudar. Se a pessoa falar, fica quieta, fica quieta. Se a pessoa falar, eu preciso de água, dê água para ela, porque tem uma questão também, né, de uma hiperventilação ali que nós temos, né, dessa coisa da boca secar, então você hidratar a pessoa, ela é muito importante, mas assim, na maioria dos casos não fala nada. Não fala nada, porque mesmo que às vezes você queira com uma boa intenção falar assim, não, mas isso é coisa da sua cabeça, não, mas isso vai passar. É muito importante a gente entender que a síndrome do pânico, a crise do pânico, ela atua no campo irracional da nossa mente. Porque assim, ter medo é natural. O medo é uma das emoções naturais que nós temos, como o medo, a raiva, a alegria, a tristeza. Agora, o medo exagerado, o medo irracional será o pânico, quando nós não conseguimos explicar. E justamente para quem já passou por isso sabe que vem do nada. Então existe, claro, que uma investigação para nós descobrirmos da onde vem esse do nada. Entende? Mas é muito importante as pessoas reagirem justamente de dar o conforto de ser um suporte, né? Dependendo do grau dessa crise, poder levar no médico, mas principalmente estar ali para acolher e não falar que vai passar, porque se a pessoa soubesse, ela não estaria daquele jeito, né? Com certeza. Tem muita gente que tem a crise de ansiedade. As duas crises são parecidas ou tem sintomas diferentes? As duas crises, elas são muito parecidas, né? O que realmente vai justamente mudar é a intensidade com que elas acontecem e principalmente o motivo, né? Geralmente a ansiedade a gente coloca como ela cumprindo um papel fundamental na nossa vida, né? Nesse sentido, como eu falei, né? A ansiedade, eu tô ansioso para participar de um programa, eu tô ansioso para uma viagem, eu tô ansioso para tal atividade. Essa ansiedade vai fazer eu me movimentar, essa ansiedade vai fazer eu estar atento. Agora, essa ansiedade exagerada, isso pode me causar problema, por exemplo, comprometendo a minha vida social, a minha vida profissional. Então, os sintomas, eles são muito parecidos. A grande questão é a duração em que acontece, né? A crise de ansiedade, geralmente, ela é mais rápida do que a do pânico. Claro que, por exemplo, se você pegar uma crise de pânico, ela vai durar mais ou menos ali de uns 20 a 40 minutos, no sentido, assim, científico que nós estamos falando. Só que para a pessoa que está sofrendo, foram 5 horas. Olha só. Então, a ansiedade, geralmente, ela tem um motivo específico para você estar sentindo aquilo, né? Então, por isso que a gente coloca a ansiedade como um sintoma e a crise de pânico, a síndrome do pânico, seria justamente aquilo que aborda todos esses sintomas que foram envolvidos, né? E o tratamento, ele existe a parte medicamentosa, mas existe também a parte de terapias, esse acompanhamento numa terapia é importante também, né? Muito importante justamente como eu falei, né? Para poder investigar o porquê a pessoa tá daquele jeito, né? Porque é aquilo, né? O que a gente acontece, inclusive tem um lugarzinho
no nosso cérebro que chama engrama, que é justamente onde fica armazenada as nossas memórias de aprendizagem. Então a pessoa, às vezes, ela desenvolve, por exemplo, nós estamos falando aqui, né, da fobia, então vamos dar uma clássica, vamos por medo de barata. Né? Então a pessoa ali, ela foi criada numa casa que, por exemplo, quando aparecia uma barata, todo mundo da casa gritava, se desesperava. Aquela pessoa que é criança, ela ainda não tem a capacidade racional para entender o perigo daquilo ou o nojo daquilo, mas como ela viu todo mundo entrando em pânico, ela entra também. Então ela cresce acreditando que ela tem medo de barata. E às vezes não tem, o medo era do outro. E a gente vai desenvolvendo isso por aprendizagem. Então, por isso que a psicoterapia, seja a linha que for, né, a psicanálise, a TCC, entre outras, né, todas têm a sua efetividade, é importante justamente para identificar o porquê a pessoa entra naquele estado. E claro, né, acompanhamento muitas vezes com medicamento ele é importante, e principalmente essa ação conjunta, né, em vários casos que eu já peguei também, de, por exemplo, o psicanalista, o psicólogo trocar com o psiquiatra. Né? Então, pô, vamos com o medicamento daqui, pode ser uma questão química, uma questão de substâncias ali no cérebro, mas a terapia, a psicoterapia é justamente para pessoas ir desenvolvendo ferramentas para lidar quando ela perceber que esses sintomas que nós falamos começam a vir à tona. Opa, peraí, então eu preciso respirar. Não é respirar mais fundo no sentido de inspirar. Geralmente a gente fala assim, não, respira fundo, é pior. A pessoa perde o ar mais rápido. Então, ao contrário, é melhor você demorar na hora que você está expirando. Então, você vai soltar pela boca, você vai, em vez de respirar pelo peito, você vai buscar respirar pelo diafragma e soltando mais devagar pela boca. Né? Você buscar toque físico em sensações que você está mais habituado. Então, por exemplo, no próprio cabelo ou na roupa, pegar em algo. Os sentidos para nós, que já são conhecidos, ele é muito importante para nos acalmar nesse momento. Realidade, né? Porque a gente fica fora, né, da realidade. Exatamente. Esse é um sintoma importante, né? Você se desconecta dessa realidade. Por isso que nós falamos que o pânico é o medo irracional. Para finalizar, já que a gente está falando de psicanálise, acho que é uma boa para a gente falar do seu livro. Opa. Medos e Lutas? Medos e Lutos. Medos e Lutos. De onde veio essa ideia de criar esse livro com essa temática que é pouco falada, mas tão importante, né? Sim, até mostrar aqui, Olha né? Se vocês só, quiserem lá. dar uma olhada. Que bonito. Incrível. Sim, sim. Que orgulho, né? Ter um nome na capa de um livro. Lindo, lindo. É uma alegria, é uma alegria. Parabéns. Muito obrigado. O Medos e Lutos, na verdade, a morte para nós, né, falando sobre essa questão desse tema, é muito pesada. A gente tem uma questão cultural de se afastar desse tema, sendo que ele é tão íntimo para nós. A famosa frase, né? A única certeza que nós temos na vida. Então é aquilo, nós temos vários lutos ao longo da nossa vida e nós não percebemos, porque o luto ele não só está relacionado a pessoas também, mas, por exemplo, o luto de um relacionamento, de fases da vida, de lugares, trabalhos, e também relacionado a essa questão dessa passagem, né, que nós estamos falando da morte. Então, falar sobre o luto não é uma questão que vai facilitar na hora de você perder alguém, mas talvez fique um pouco mais leve falar sobre esse assunto. Então a minha intenção com o livro foi justamente falar desse medo que nós temos da nossa própria morte, da morte daquele que amamos, num sentido histórico, filosófico, né, científico e psicanalítico também, enquanto tratamento. Então o luto, falar sobre o luto, ele é importante, né, como o próprio Freud falava, né, se eu não lido com meus lutos anteriores, eu não vou saber lidar com o meu luto presente. Então assim, isso está muito próximo a nós e nós deixamos escapar, e aí quando vem de uma vez, e isso pode vir a se tornar uma depressão. Sensacional. Dica de leitura, hein, pra vocês. Olha só, Medos e Lutos, incrível. Vitor Vieira. Muito obrigada, Vitor. Eu que Pessoal de agradeço. casa, vai lá no Instagram dele, tem bastante conteúdo legal. Inclusive, quem se interessar pelo livro, vão lá, peçam pra ele, Psique Vitor Vieira. Vai lá, @Psique Vitor Vieira. Sigam ele que tem bastante conteúdo interessante. Eu garanto que vocês vão amar. Obrigada, Obrigada, Vitor. Eu que agradeço. É uma Até a honra. próxima. Até.